Olá, querido, mais uma sexta-feira aqui compartilhando com você daquilo que Deus é poderosíssimo para te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar esse momento difícil que o nosso país tem atravessado com o coronavírus, o mundo inteiro, e dando continuidade à nossa sequência de mensagens sobre como lidar com os problemas, como lidar com as adversidades, como lidar com aquilo que você muitas das vezes não sabe o que fazer. Muitas das coisas na sua vida, na minha vida, elas se repetem. Muitas das coisas parecem um déjà vu, parece que várias vezes acontece a mesma coisa. E é um texto na Bíblia em que Jesus, quando chama Pedro, diz para Pedro: não serás mais pescador de peixe, mas de homem. O tempo passa, 3 anos se passam, Jesus morre, vai para a cruz do Calvário, vai para o sepulcro. Pedro é o primeiro a entrar dentro do sepulcro e ver que Jesus não estava lá, que ele já havia ressuscitado. Por 2 vezes Jesus aparece dentro das casas e Pedro tem uma experiência de ressurreição com Jesus, até que em um determinado momento Pedro vira para os discípulos e diz assim: eu vou pescar. Ele volta a tomar atitudes que ele havia tomado no passado, 3 anos antes de conhecer Jesus. O problema nosso é esse, é que às vezes você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus, já teve uma intimidade com Jesus, já caminhou com Jesus, já teve experiência com Jesus e volta os velhos hábitos. Ao voltar os velhos hábitos, também volta as velhas consequências. Quando Jesus encontra com Pedro, ele estava vindo de uma noite extremamente frustrada, de uma noite extremamente decepcionada, de uma noite extremamente machucada, porque ele havia trabalhado a noite inteira e não havia pegado um peixe sequer. E agora ele sai para pescar novamente, depois de Jesus alimentar ele, depois de Jesus multiplicar o pão e o peixe, depois de Jesus cuidar da vida dos 12 discípulos e de uma grande multidão. Pedro diz: eu vou pescar. O correto de João, de Natanael, de Filipe e de aquele que havia tocado na chaga de Cristo, agora era uma outra realidade. A realidade de que Jesus sabia o que Pedro tinha feito. Sabia que Pedro havia negado a Cristo 3 vezes. Quando a gente toma uma queda diante de Jesus, ela não começa de fato com aquilo que está acontecendo, ela é uma escada até você chegar embaixo. E acaba se repetindo determinadas situações na sua vida. Pedro, quando diz vou pescar, a maior parte dos discípulos diz vou com eles, e principalmente Tomé, aquele que havia tocado na ferida de Jesus, aquele que havia tido um encontro e sabia que verdadeiramente era o Mestre. Às vezes você tem tentado ser feliz e não tem conseguido, porque as coisas têm se repetido na sua vida. Você tem tentado buscar sucesso, mas as coisas não dão certo porque você tem se repetido na sua vida. Às vezes você tem tentado obter alegria no seu relacionamento, no seu casamento, mas os seus relacionamentos sempre são a mesma coisa, sempre se dão com a mesma realidade, sempre se dão com os mesmos problemas, sempre se dão com as mesmas lutas e as mesmas razões, porque as mesmas atitudes vão sempre gerar as mesmas situações. Se você não parar para pensar em mudar suas atitudes, se você não parar para pensar em mudar a realidade de suas decisões, você vai acabar se dando a mesma situação que se deu da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Talvez você que já está aí no 3º, 4º, 5º casamento, será que o problema está nas pessoas com quem você se relacionou? Ou será que o problema está em você? Será que o problema de você não parar em emprego nenhum? Será que o problema é a empresa onde você trabalha? Será que é o seu patrão? Ou será na realidade que é você que não se enquadra dentro da necessidade do lugar onde você está? Por que você muda tanto de igreja? Ah, porque a igreja fulano de tal tem um problema com o pastor, a igreja Beltrano de tal tem um problema com o ministério, a igreja fulano de tal tem isso, tem aquilo. E o problema não está nas pessoas, o problema está em como você vai lidar com os problemas.
Como você tem lidado com as situações que te cercam? Como você tem lidado com as situações que muitas das vezes enfrentam você? É muito mais fácil fugir, é muito mais fácil desistir do problema, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de relacionamento, mudar de amizade, mudar de igreja, mudar de tudo, do que você dizer assim: quem precisa mudar sou eu. Eu preciso mudar o meu conceito em relação aos meus pais. Eu preciso mudar o meu relacionamento com a minha família. Eu preciso mudar o relacionamento com os meus filhos. Eu preciso mudar o relacionamento sobre o meu local de trabalho, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, de que atitude eu devo tomar. Porque se você não parar para pensar nisso, você vai fazer igual a Pedro, vai voltar para dentro do barco, vai voltar para dentro da mesma situação, vai fazer as mesmas coisas e não vai dar certo. Mas sabe quando é que você faz as mesmas coisas e dá certo? Jesus chega na beira da praia e faz uma única pergunta: tendes alguma coisa de comer? E Pedro volta com a mesma resposta: trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Você tentou 1001 vezes e não deu certo. Com Jesus estava dando certo. Orando estava dando certo, buscando estava dando certo, lendo a Bíblia estava dando certo, cultuando estava dando certo. É agora que você parou tudo isso, está tornando a dar tudo errado. É lógico que vai dar errado. Com certeza vai sempre dar errado quando Jesus não está dentro do barco. Querido, Jesus vira para Pedro e disse: lança a rede à direita do barco. O Criador do peixe, o Criador do mar, da água, do lago, estava ali. Ele disse: lança a rede à direita do barco. E eles lançaram. E engraçado em que na primeira pesca não conta quantos peixes foram, mas nessa agora há uma quantidade de peixe. E engraçado é que os discípulos só reconhecem Jesus quando chegam na margem. O que nos leva a cometer novamente os mesmos erros é não reconhecer a presença de Jesus. O que nos leva a tomar as mesmas atitudes é não reconhecer a presença de Jesus. Reconheça a presença de Jesus no seu trabalho. Reconheça a presença de Jesus no seu relacionamento. Reconheça a presença de Jesus no seu casamento. Reconheça a presença de Jesus naquilo que você tem feito todos os dias de sua vida. Porque se você não reconhecer, vai tornar a dar errado. O que faz dar certo é a ordem de Jesus, é a presença de Jesus, é o querer de Jesus, é o efetuar de Jesus. Não é eu, não é igreja, não é pastor, não é ninguém, é Jesus que faz. É a presença de Jesus que faz. Quando eles vêm com um barco para a beira da praia, tem sobre a beira da praia um fogareiro aceso, em cima dele um peixe assado e pão. Engraçado é que Jesus pergunta tudo aquilo que eles queriam, eles não tinham. Jesus não saiu para pescar, mas tinha um peixe. Jesus não saiu para amassar a massa para fazer o pão, mas tinha o pão. Para de lutar com a sua força, para de lutar com o seu eu, para de lutar com a sua vontade. Comece a lutar com a vontade de Jesus. Comece a lutar com o querer de Jesus. Comece a lutar com a vontade de Deus. Pare de lutar na sua força. Pare de lutar no seu conhecimento, na sua capacidade. Por isso você tem enfrentado tanta luta. Por isso você tem enfrentado tanto problema. Por isso você não consegue ver as soluções das suas adversidades. Que esta palavra possa continuar falando ao seu coração. Compartilhe ela com seus amigos. Você que está no Instagram, compartilhe, convide as pessoas. Você que está no Facebook também. Você que está no YouTube, assina aí o nosso canal. Toda sexta-feira a gente publica uma nova mensagem. Se inscreva no canal, aperte o sininho para ser avisado. Deus te abençoe e fale profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus.